Na primeira parte nós falamos sobre, afinal de contas, o que não é o Evangelho de Cristo. Né? O Evangelho de Cristo não é uma pancada de coisas que anda se dizendo por aí. Na primeira parte nós falamos sobre isso. Agora, nessa segunda parte, eu gostaria de falar o que é o Evangelho de Cristo. Ok? O Evangelho de Cristo é a boa nova, as boas notícias de Deus para o homem. É Deus dizendo para o homem: ei, homem, você não está só. Eu tenho uma proposta para vocês. Eu tenho algo para vocês. Algo maravilhoso que pode reconciliar cada um de vocês com vocês mesmos, com o seu próximo, com a natureza, com o cosmos e comigo, Deus. É Deus falando assim: eu tenho um evangelho para vocês. Isso reconcilia vocês totalmente com tudo. Primeiro, o evangelho ele é holístico. O evangelho ele não procura salvar apenas o corpo da pessoa, mas também não procura salvar apenas a alma da pessoa. O evangelho de Cristo salva o homem todo, corpo, alma e espírito, né? Resgata o homem de maneira completa, mas não apenas os mais eruditos, os mais importantes, os iluminados, aqueles que tiveram uma revelação especial de Deus, ou que subiram a Candelária de joelhos, ou foram até o alto do Himalaia. Não! Todo e qualquer homem que deseje pode ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Ele resgata o homem todo e resgata todos os homens. Segundo, o Evangelho de Cristo ele é histórico e também é atual. Ele tem suas âncoras na antiguidade, né? Ele é falado desde o princípio, lá na criação. Desde o início, o Evangelho é prometido ao homem. À medida em que a humanidade vai caminhando, a humanidade vai amadurecimento. No tempo certo, Jesus Cristo trouxe o Evangelho ao homem e entregou o Evangelho ao homem. Nossas raízes estão na antiguidade. Nós temos um futuro assegurado e um presente de muitas possibilidades. Terceiro, o Evangelho de Cristo liberta o homem. Mas liberta o homem de quê? Liberta o homem do pecado. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Né? É você tem uma meta e se desvia daquela meta. Você erra. Os homens passam a vida toda atrás de banalidades, né? Gastando a sua juventude com banalidades, a sua maturidade de maneira irresponsável, ele destrói. É normal a gente ver as pessoas na meia-idade destruírem com os pés o que passaram a vida toda construindo com as mãos. Davi chega a dizer que o pecado apodrece os ossos dele. Os próprios ossos de Davi são apodrecidos pelo pecado. Não apenas de Davi, de todos nós. O pecado nos apodrece. Você vê uma pessoa pecadora, ela é uma pessoa debochada, é uma pessoa cínica, é uma pessoa sarcástica, é uma pessoa que não tem esperança. Ela é o tempo todo fazendo piadinha imoral, e zombando principalmente de quem tem esperança. O Evangelho liberta a gente do pecado. O Evangelho liberta a gente da gente mesmo, de nós mesmos, do meu egoísmo, do meu autocentrismo. Eu dedico a minha vida toda a mim mesmo, né, ao meu bem-estar, a construir um patrimônio financeiro para mim. Isso não é errado, não. Mas você vai ver que, com o passar dos tempos, isso é muito pouco. Quando a gente vai chegando mais para frente, as pessoas notam e olham para trás e não tem nada, não construíram nada. As pessoas que se sentem realizadas na vida são aquelas que construíram algo para o todo, para a sociedade, para o próximo. E o Evangelho liberta a gente desse egoísmo todo. Nós vemos hoje, em grande parte das igrejas, adorarem o ego. Né? O tempo todo, o homem dentro das igrejas está sendo louvado, está sendo engrandecido. O alvo, o centro do culto é o próprio homem. É o homem, como o homem pode ganhar mais dinheiro, como o homem pode enriquecer mais rápido, como o homem pode ter mais felicidade. Tudo isso é muito bom, mas não é o alvo. Não é o alvo do Evangelho. O alvo do Evangelho é o todo. E quando eu dedico a minha vida à construção desse todo, eu me sinto realizado, porque o Evangelho traz realização para todos nós e para mim e para qualquer um que deseje segui-lo. O Evangelho liberta o homem desse sistema decaído. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e sua plenitude. O mundo é bom. A natureza é cheia de coisas boas, mas existe uma teia de
uma cultura que teve origem lá na queda do homem, na hecatombe cósmica que aconteceu, que destruiu o sistema que Deus havia previsto e querido para nós. A partir dali, esse sistema que as pessoas vivem, eles vivem aprisionados num sistema que a Bíblia chama de mundo também, né? A Bíblia diz que o mundo está no maligno, o sistema mundano está no maligno. O Evangelho nos liberta desse sistema. Nós saímos desse sistema e renascemos no reino do Filho do seu amor. Nós saímos do império das trevas e renascemos no reino do Filho do seu amor. Então nós vivemos nesse sistema, mas não estamos inseridos nele. Nós estamos além dele. E por fim o Evangelho nos liberta de seres decaídos, de todo tipo de entidade pecaminosa, entidade contaminada. Existe sim, existem seres decaídos, existem demônios, existem satanases, existem espíritos do mal que aprisionam o homem, que atormentam o homem. O Evangelho nos liberta desses seres. Nós passamos a ter Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós. E quando Deus está dentro de nós, nós portamos a divindade. E por onde quer que você vá, os demônios terão medo de você. Porque você porta a entidade. Não é por mérito seu, não é pelo que você é pelo que você porta, pelo que nasceu em você. A Bíblia nos fala que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. O templo não é mais a igreja. A igreja é um santuário para as pessoas irem lá, adorarem a Deus. Quando as pessoas não estão ali, ela é um prédio vazio e um prédio sem nada de importante. Quando as pessoas estão ali, ela é algo importante. Mas Deus mesmo habita dentro das pessoas. O Evangelho nos liberta desses seres caídos, dessas entidades nojentas que aprisionam a humanidade, que levam o homem, cada uma das pessoas, à bebedeira, à escravidão sexual, a comer desesperadamente, né, e a todo tipo de vício. O Evangelho liberta a gente disso. O Evangelho é metafísico. O que significa dizer isso? Ele é algo que está além do mundo físico, além do espaço-tempo. Há igrejas muito interessantes hoje, mas que praticamente destruíram, isolaram o que é o sobrenatural de Deus, o mundo espiritual. Se você perguntasse para Jesus Cristo sobre o sobrenatural, ele não ia saber do que você estava dizendo, porque no hebraico não tem um nome para sobrenatural, porque para os hebreus, o natural e o sobrenatural e o espiritual são a mesma coisa, andam juntas. O Evangelho é metafísico, ele nos traz uma experiência que vai além do espaço-tempo, ele nos conecta com o mundo espiritual habitado pelo Espírito Santo, por Deus e por todos os seus anjos. Ele é comunitário. O Evangelho nos torna membro das pessoas. A igreja é isso. A igreja é a reunião das pessoas, todas elas com o mesmo propósito, qual seja, adorar a Deus, edificar umas às outras. O Evangelho me conecta, me emaranha, né, me embaraça com todas as outras pessoas. Quando nós estamos no Evangelho, quando nós percebemos o Evangelho, quando aceitamos o Evangelho, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E passamos a ter o senso comunitário de pertencimento. As pessoas procuram pertencer a um clube, pertencer a uma escola de samba, pertencer a um time, pertencer a tantas coisas diferentes. O Evangelho nos traz isso, nos satisfaz, porque nós passamos a pertencer à igreja, à verdadeira igreja de Cristo, que não tem placa, que não tem um nome. Ela é formada por pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Pessoas que têm o mesmo propósito. Algumas delas estão reunidas em pequenos templos, outras estão reunidas nas casas, outros estão reunidos em grandes templos. E essas pessoas compõem a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. O Evangelho nos insere na verdadeira igreja. O verdadeiro Evangelho também é contra a cultura. A maior rebeldia que pode acontecer com um jovem é pertencer, é aceitar o Evangelho. Ele vai contra o sistema, ele vai contra tudo que está aí, né? Os jovens querem ser rebeldes, querem ir contra tudo. Então, cara, aceite a Jesus Cristo,
sabe? Você vai perceber que quando você é inserido no corpo de Cristo, o Evangelho vai desafiar todas as estruturas da sociedade. Porque todas as estruturas da sociedade são firmadas no mundanismo secular, no humanismo secular. O Evangelho é contracultural, ele vai contra tudo isso que está aí, toda essa nojeira que foi construída, todo esse sistema decaído. O Evangelho é assim, contra a cultura. O Evangelho de Cristo é reverente e informal. Ele é informal porque ele não pode ser contido em uma liturgia. Liturgias são úteis e devem ser utilizadas, mas ele não pode ser contido pela liturgia. Ele não pode ser contido por uma religião estabelecida, uma religião normativa, porque ele é além da religião, ele transcende as placas de religião, ele transcende tudo isso. O Evangelho de Cristo é muito maior. Eu sou cristão, a minha religião é o cristianismo. Eu entendo que o cristianismo é o que melhor decodificou o Evangelho, mas o cristianismo não é o Evangelho. O cristianismo é uma religião formal. O Evangelho é maior, além e mais alto do que o cristianismo. O Evangelho, ele é radicalmente includente. Nós lemos em João, capítulo 6, versículo 37, o seguinte: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que significa dizer isso? Todos aqueles que desejam Cristo, que desejam conhecer o Evangelho, são bem-vindos. Jesus Cristo era visto frequentemente na presença de pecadores, publicanos, prostitutas, homens de má fama. Todos eles eram bem-vindos ao Evangelho. O Evangelho não é apenas para os bonitinhos, os anglo-saxões, ou os ibero-lusitanos, ou os afrodescendentes, ou os chineses, os orientais. Não, o Evangelho é para todos. Ele inclui todas as pessoas. Todas as pessoas são bem-vindas a Cristo. O Evangelho é altamente includente, ele é radicalmente transformador. Não há como uma pessoa entender o Evangelho e continuar a mesma pessoa. Você não consegue entender o Evangelho apenas intelectualmente. O Evangelho é para ser entendido intelectualmente e também emocionalmente. As emoções abrem a porta para o Evangelho. As emoções não são o Evangelho. A mente, a reflexão, abre a porta para o Evangelho. Mas ele não é algo apenas racional. O Evangelho é para os humanos. E nós, humanos, somos racionais e somos emocionais. Essas duas coisas, racional e emocional, nos traz o Evangelho de Cristo. Então, quando eu venho até Cristo, eu percebo o Evangelho, eu entendo o Evangelho me transforma. Paulatinamente, progressivamente, eu vou percebendo aonde estão os meus erros, aonde estão as minhas falhas, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso ser mais útil, qual fruto do Espírito ainda não foi manifestado em mim. O Evangelho desperta em mim o fruto do Espírito, é o fruto, né? Não são os frutos. O Evangelho, o fruto do Evangelho tem várias nuances, vários recortes, várias luzes. Às vezes eu preciso de mais paciência, às vezes eu preciso de mais tolerância, às vezes eu preciso de mais longanimidade, benignidade, de mais mansidão. Quando eu percebo o Evangelho, essas coisas me transformam, vão radicalmente me transformando à semelhança do varão perfeito que é Cristo. Para terminar essa nossa conversinha rápida sobre o Evangelho de Cristo, eu queria dizer que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma denominação evangélica. Que a Igreja Católica não possui a exclusividade da revelação do Evangelho. Que a Igreja Protestante, da qual eu faço parte, sou pastor, não possui a exclusividade do Evangelho. O Evangelho é perfeito. Não é um esforço humano, o Evangelho é de Deus para nós. Nós aceitamos o Evangelho, consumimos o Evangelho e vamos manifestando o Evangelho na caminhada. Uma coisa interessante, Deus se apresenta na Bíblia como Yahvé, ou Jeová, como nós às vezes falamos, Jeová. A palavra Yahvé, ela inicia com Ia. Essa palavra Ia, ela significa algo muito transcendente, muito revelador para nós. Significa aquele que se revela enquanto caminha. O Evangelho é a revelação de Deus para todo caminhante.
enquanto os discípulos de Emaús caminhavam com Cristo, Cristo se revelava a eles. Quando eles perceberam que era Cristo, Cristo se foi. Caminhe com Cristo, ande com Cristo, aceite o Evangelho e procure fazer parte de uma igreja, tá bom? Uma igreja estabelecida, porque é dentro da igreja que estão os crentes. Aí não apenas os crentes protestantes, mas os crentes, os fiéis, aqueles que desejam caminhar com Cristo, caminhar com Deus. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.